Aí. Aí naquele esquema, gente. Se alguém tiver uma dúvida, por favor, fala no microfone ou levanta a mão, e aí eu escuto. Tem o sinalzinho sonoro, né? Porque eu tô só com a tela e aí eu não consigo ficar acompanhando o chat, tá? Eu não consigo olhar os dois ao mesmo tempo. Mas simbora. Vocês estão vendo minha tela? Alguém pode me confirmar aí que está vendo minha tela, por favor? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, gente, antes da gente começar aqui, propriamente dito, rápido comentáriozinho sobre o que a gente viu aí na aula passada. Pera aí, que deu um problema no meu arquivo, não sei o que foi. Beleza, vamos colocar assim. Aí. Nos nossos encontros passados, eu falei para vocês sobre duas leis de força. Então, basicamente, a gente tinha falado sobre a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. E aí eu tinha discutido com vocês que essa segunda lei de Newton, que é conhecida como princípio da dinâmica, ela é conhecida como princípio da dinâmica, princípio fundamental da dinâmica, porque quando a gente fala dinâmica, significa descrever o movimento a partir da informação acerca daquilo que está causando o movimento. Então, a importância da segunda lei de Newton é que ela fala para a gente que existe uma relação entre força e aceleração em referenciais inerciais. Então, isso aqui em referenciais inerciais. E aí, a consequência disso é que se a gente conhece as forças que atuam no sistema, eu consigo calcular a aceleração desse sistema. Se eu conheço a aceleração do sistema, a gente consegue calcular a velocidade desse sistema. Se eu tenho a velocidade, eu consigo calcular a posição do sistema. Então, essa é a importância aí da segunda lei de Newton, porque a partir das causas, ela me permite prever o movimento. Só que para poder usá-la, eu preciso da informação das forças que atuam no meu corpo. Então é importante que a gente estude as forças que existem na natureza, que a gente entenda a forma delas, se elas dependem de uma certa carga, se elas mudam com a distância, qual que é o valor dessas forças, a gente precisa estudar, para poder jogar nessa equação e, a partir da segunda lei de Newton, a gente descrever o movimento dos corpos sob a ação dessas forças. Então, por exemplo, a gente estuda o movimento, a força gravitacional, entende qual que é a forma da força gravitacional, e depois a gente usa a segunda lei de Newton para prever, por exemplo, o movimento, a órbita elipsoide dos planetas em torno do Sol. Então a gente parte da segunda lei de Newton para fazer isso. Só que antes a gente precisa conhecer qual que é a cara da força gravitacional. Então a gente precisa estudar qual que é a cara das forças. Quais são essas forças? E aí eu falei para vocês de duas forças relevantes. A primeira foi a força gravitacional. Força gravitacional. Que é a famosa lei da gravitação universal de Newton. Que tinha essa cara aqui. Só que eu falei para vocês que essa força aqui a gente não ia trabalhar com ela desse jeito. Porque a gente vai estar preocupado com objetos, na verdade, na proximidade da superfície do planeta, com o movimento de objetos na proximidade da superfície do planeta. E como o planeta tem um raio muito grande, a gente não precisa dessa equação para descrever esse movimento. E aí a gente tinha uma aproximação que a gente fez aí na aula anterior, que é a aproximação de força-peso. Então a gente essa foi a primeira força que a gente introduziu. A gente mostrou então que na proximidade da superfície terrestre a gente tem uma força
uma aproximação da força gravitacional, que é a força peso, cujo módulo é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. E essa força sempre na vertical, sempre para baixo, né? O planeta Terra ele sempre puxa os objetos para baixo. E além dessa força, eu falei para vocês também da força normal, também é conhecido como força de reação normal, que é a força que surge sempre que a gente tem contato entre objetos. Eu expliquei para vocês a origem dessa força, a origem eletromagnética atômica molecular dessas forças, e a gente viu que essa força ela é sempre perpendicular à superfície de contato, ela sempre forma 90 graus com a superfície de contato. Então, se eu tenho um corpo que está desse jeito, sobre um plano inclinado, a força normal, ela também vai estar inclinada, porque ela tem que formar 90 graus com a superfície de contato. Ela forma 90 graus com a superfície de contato. Deixa eu usar uma outra cor, mais visível, aqui, 90 graus. Não é com a superfície aqui com o teto do bloquinho, não, tá? É com a superfície de contato aqui embaixo. E essas foram as duas forças que a gente viu. O que a gente vai fazer hoje é continuar analisando outras forças, tá? Então, hoje eu vou introduzir a força elástica para vocês. Semana que vem eu vou introduzir a força de tração. E na outra semana eu vou introduzir a força que a gente chama de força de atrito. Então, em 3 semanas a gente vai ver todas as forças que a gente precisa ver. Hoje a gente vê elástica, semana que vem tração, na outra semana força de atrito. E aí a gente encerra essa parte voltada ao estudo das forças e passa para o próximo conteúdo. Então, hoje a ideia é que a gente veja como que atua uma força que a gente chama de força elástica, que é basicamente a força que está presente aí em molas, tá? Então, quando a gente tem alguma mola, alguma coisa que tem uma certa elasticidade, essa força aqui que vai surgir. Então, quando você pega, por exemplo, uma mola e aperta a mola, você sente que a mola fica tentando empurrar a sua mão. Se você puxar, apertar uma mola, você sente que a mola ela tenta empurrar a sua mão para voltar para o tamanho que ela estava originalmente. E se você estica uma mola, você também sente que ela fica tentando puxar a sua mão de volta para ela voltar para o tamanho que ela tinha originalmente. Essa força é a força que a gente chama de força elástica, que também tem origem na estrutura ali microscópica, molecular da matéria, tá? Então, a origem, essa é uma força macroscópica, né, que a gente consegue visualizar aí no dia a dia, na escala dos objetos que a gente está acostumado, por isso macroscópico, mas a origem dela é uma origem similar à força normal, é uma origem microscópica ainda. Só que o que a gente vai estar preocupado aqui é como que a gente descreve essa força elástica. Então, como que atua essa força elástica? Essa força elástica que é extremamente importante porque a gente encontra ela em diversos dispositivos. Força elástica você vai encontrar num relógio, força elástica você vai encontrar em amortecedores, força elástica você vai encontrar em sistemas de porta, que fecham sozinhas. Qualquer lugar onde você encontra uma mola, onde tem uma mola, você tem uma força elástica atuando. Então, para a gente entender como que funciona essa força elástica, a gente tem que olhar o que acontece quando a gente estica ou aperta uma mola. O que acontece se eu estico ou se eu aperto uma mola? Então, a gente vai pegar isso aqui, essa nossa mola. Essa aqui é uma mola que eu desenhei, muito bonita, muito bem desenhada. Vocês conseguem perceber toda a definição de detalhes em 3 dimensões aí do meu desenho, né? Tem alguém querendo entrar? E essa mola a gente vai amarrar ela aqui na parede. Ela está amarrada aqui na parede. E do outro lado ela tem uma extremidade solta.
E aí o que a gente vai fazer aqui é analisar o que acontece quando eu aperto a minha mola. Então, se você pega uma mola e aperta ela um pouquinho, vai lá com o seu dedo e aperta ela um pouquinho, então produz uma certa deformação nela. Essa deformação a gente vai chamar de X, certo? Então, aqui esse X com vetorzinho que eu estou desenhando, ela é a deformação que eu estou produzindo na mola. Se eu empurro a mola com minha mão, com meu dedo aqui, o que a gente vai sentir é que a mola vai tentar empurrar a nossa mão para trás aqui. E se eu tentar apertar mais ainda a minha mola, vai ficar mais difícil ou mais fácil de eu continuar apertando ela? Quanto mais eu aperto ela, fica mais difícil ou mais fácil de eu continuar apertando ela? Mais difícil. Mais difícil. Então, quanto mais eu deformo a minha mola, então aqui vocês percebem que o X ficou maior, eu deformei ainda mais a minha mola, maior é a força que ela exerce na minha mão. Mais ela tenta reagir e empurrar a minha mão. Então, quanto maior a deformação da minha mola, maior a força que ela vai aplicar. Então, isso aqui já é um primeiro ponto interessante, porque até agora as forças que eu discuti com vocês, a força peso e a força normal, eram forças constantes, né? A força gravitacional do Newton não era constante, dependia da distância. Mas quando a gente pegava a aproximação da força peso e escrevia apenas mg, é uma força constante. O valor dela é fixo. Se eu tenho uma certa massa, a força peso é fixa. A força normal também fixa. E aqui a gente não tem uma força constante, a gente tem uma força que ela muda com a deformação da mola. Quanto maior a deformação, maior é a força. Outra coisa interessante que a gente observa aqui é o seguinte: eu estou produzindo uma deformação aqui para a esquerda. Estou apertando a mola, então estou produzindo uma deformação para a esquerda. A força que ela produz na minha mão é para a direita. Então, pelo menos desse exemplo que eu estou colocando aqui, a impressão que a gente tem é que a força elástica ela vai ser, então, contrária à deformação que eu estou produzindo na mola. Se eu aperto a mola para a esquerda, a força que a mola exerce na minha mão vai para a direita. Então, são duas informações aqui. Primeiro, quanto maior a deformação, maior deve ser a força. E se a deformação vai para um lado, a força vai para o outro. E isso se aplica também no caso que a gente estica a mola. Se eu pego minha mola que estava bonitinha aqui, paradinha, e estico ela, puxo ela, eu vou produzir uma deformação para a direita. E a tendência da mola vai ser querer puxar minha mão aqui para trás, voltar para a posição que ela tinha, para o tamanho que ela tinha. Então, produzir uma deformação para a direita, a mola puxa minha mão para a esquerda. Se eu esticar ainda mais a mola vai puxar ainda mais a minha mão. Obviamente, existe um limite para isso, né? Se eu estico demais minha mola, eu acabo deformando ela. Então, aí eu altero parte da estrutura da minha mola e aí ela deixa de funcionar com a mola, né? Se a gente pega uma mola e estica demais, ela vira um arame. Então, a gente aqui está considerando deformações na mola que não são suficientes para estragar a mola, né? Para acabar com as propriedades elásticas dela. Obviamente, se eu estico demais a mola, vai chegar um momento onde ela simplesmente vai esticar, 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 e ela volta a ser um fio metálico, né? Se for uma mola de fio enrolado. Então, aqui a gente está assumindo deformações que não sejam suficientes para estragar a mola. E aí, a partir dessa análise, a gente percebe claramente que a nossa primeira conclusão que a gente fez aqui olhando, quando a gente apertava a mola, de fato é correta. Se a deformação vai para um lado, a força vai para o outro. Quanto maior a deformação, maior a força elástica. Então, a lei de força que vai descrever essa força elástica, a equação que vai descrever essa força elástica, ela tem, de alguma maneira, que descrever isso daqui. Ela tem que descrever para mim que a força elástica é contrária à deformação e ela tem que descrever que quanto maior a deformação, maior a força elástica.
Só que quando a gente para fazer isso... antes da gente seguir, só uma pequena observaçãozinha. Esse tipo de força que é contrário a uma deformação é o que a gente chama de uma força de restauração, tá? Porque ela tenta restaurar o estado da minha mola. Se eu aperto a mola, a força tenta restaurar o tamanho original da mola, empurrando minha mão para frente. Se eu puxo a mola, a força tenta restaurar o tamanho original da mola, puxando para trás. Então, às vezes, a gente escuta esse nome aqui. Só uma observaçãozinha. A gente escuta esse nome aí, força de restauração. Agora, uma pergunta que fica num primeiro momento é o seguinte. Será que a descrição de uma mola vai depender da massa da mola? O que vocês acham? Vocês acham que a massa da mola influencia na descrição da mola? Se eu tenho uma mola... Oi? Eu ia falar que eu acho que quanto maior a massa, maior é a força que ela consegue aplicar. A massa pode estar associada à força que ela aplica, mas aí é mais pelo material, certo? Então, às vezes, você tem uma mola feita de um material mais denso, então ela fica mais maciça, isso pode alterar a descrição da força. Mas a massa, se a gente considerar molas maciças, tem um outro tipo de interferência que pode ser importante, que é o seguinte. Se eu pego uma mola e coloco ela aqui no chão, e ela tem um certo tamanho L0, se eu pendurar ela no teto, por exemplo, se ela tiver uma massa considerável, naturalmente a força-peso vai puxá-la para baixo. E ela vai esticar um pouco. Então ela não vai começar do tamanho original que ela tinha aqui quando ela estava deitadinha no chão, porque ela vai dar uma esticada por causa do peso da mola. Se eu pendurar a mola no teto, ela acaba descendo um pouquinho. Dependendo do tamanho da mola também, se eu amarrar ela num bloquinho aqui na horizontal, se ela tiver uma massa considerável, ela pode dar uma emborcada aqui, né? Ela pode dar uma barriguinha para baixo. E tudo isso afeta um pouco a descrição da força elástica. Então, aqui, para a gente evitar esse tipo de perturbação, para a gente não ter esse problema de ter que levar em consideração essas deformações que a mola poderia sofrer devido à ação da força gravitacional, o que a gente vai fazer para simplificar, então isso é uma simplificação que a gente sempre faz a nível de ensino médio, é considerar que a massa da mola ela vai ser desprezível comparada com qualquer outra massa que apareça no nosso exercício. Então a gente vai assumir que essa massa ela é pequena o suficiente para eu poder desconsiderá-la dos meus cálculos, tá? Essa vai ser a nossa suposição aqui. A gente vai supor que essa massa da mola é pequenininha, vou desprezar a importância dela. Então, isso é uma aproximação que a gente sempre faz a nível de ensino médio, tá bom? A gente tem descrições muito boas de o que acontece quando tem a mola com massa. Essas equações são todas resolvidas, fica bonitinho e tudo mais. Só que é uma descrição um pouquinho mais complexa. Então, por isso a gente evita de fazer ela a nível de ensino médio. Então, aqui, a gente vai desconsiderar esses efeitos. A gente vai desconsiderar que a mola pode ter uma barriguinha para baixo por causa da força-peso. A gente vai desconsiderar que a mola possa esticar um pouquinho no início por causa da ação da força-peso. Tudo isso a gente vai ignorar. Opa. E aí, a outra pergunta que vai ficar para a gente, tirando essa da interferência da força-peso, é a seguinte: a gente sabe que a força elástica depende da deformação da mola. Eu sei que quanto mais eu deformo a mola, mais forte fica a minha força elástica. Se eu deformo muito a mola, eu vou ter uma força elástica grande. Se eu deformar um pouquinho, eu vou ter uma força elástica pequena. Agora, a pergunta que fica é qual a relação entre a força que eu aplico
e a deformação que eu produzo. Porque eu posso ter uma relação, por exemplo, linear. Eu posso imaginar que essa força elástica é proporcional, por exemplo, à deformação da mola. Ou seja, se eu dobro a deformação, eu dobro a força. Mas pode ser que essa relação seja quadrática. Se eu dobro a deformação, eu quadriplico a força. Pode ser que essa relação seja cúbica. Se eu dobro a deformação, 2 ao cubo, 8, eu multiplico por 8 a força. Então, até o presente momento, o que a gente sabe é que se eu aumento a deformação, eu aumento a força. Mas qual que é essa relação entre deformação e força? Será que se eu duplicar a força, eu duplico a deformação? Quadruplico a deformação? Qual que é essa relação? Quem vai falar isso para a gente é uma lei que recebe o nome de lei de Hooke e que é facilmente dedutível. Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente pega uma mola e coloca, por exemplo, um bloquinho de 500 gramas em cima da mola. A gente olha para o quanto que a mola deforma. Depois eu coloco um bloquinho de 1 quilo em cima da mola. E eu olho de novo quanto que a mola deformou e comparo com a deformação original. Dupliquei a massa, então dupliquei a força, peso, que o bloquinho está causando na mola. Olha o que acontece com a deformação. Coloco 1,5 kg, tripliquei a massa, então tripliquei a força que eu estou colocando em cima da minha mola. Olha o que acontece com a deformação. Então, experimentalmente, você consegue acessar a informação da relação entre força e deformação. Basta você ter um controle sobre a força que você está aplicando e você olhar para a deformação que você está causando. A pessoa que realizou esse tipo de experimento e chegou na relação entre força elástica e deformação da mola é um cara de sobrenome Hooke. Não é o Hulk que fica verde, não, tá? É um Hulk que se escreve diferente, isso daqui. E aí, por causa disso, a lei de força que conecta força elástica com deformação recebe o nome do Hooke, se chama lei de Hooke. E esses experimentos do Hooke, eles permitiram deduzir aí que a força elástica, quando a gente tem pequenas deformações da mola, tá? Suficientes para não deformar permanentemente a mola, a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação da mola. E sempre se opõe a essa deformação. Essa é uma conclusão que a gente já tinha tido, né? Se a deformação erra para um lado, a força erra para o outro. Mas o Hooke, ele deduz, experimentalmente, que essa relação ela é diretamente proporcional. Então, o módulo da força elástica, o módulo da força que uma mola realiza, é diretamente proporcional. Esse peixinho que eu desenhei aqui, esse símbolo que eu desenhei aqui, significa proporcional, tá? É diretamente proporcional à deformação da mola. Então, não é diretamente proporcional ao quadrado da deformação, nem ao cubo da deformação, é diretamente proporcional à deformação. Se eu duplico a deformação da mola, eu duplico a força elástica. Se eu triplico a deformação da mola, eu triplico a força elástica no meu sistema. Isso é o que você obtém experimentalmente. E aí, através disso, o Hooke escreve matematicamente o que a gente chama hoje de lei de Hooke. Que fala basicamente o seguinte, ó. Força elástica é menos uma certa constante, que a gente vai chamar de K, okay? Vezes o vetor deformação da mola. O que essa equação está falando para a gente? Essa equação está falando para a gente o seguinte, olha, a força elástica é diretamente proporcional à deformação da mola. Eu posso pegar um módulo dessa equação aqui
Eu vou ter que módulo da força elástica é igual módulo da constante, que é a própria constante, módulo de número negativo positivo, então vezes módulo da deformação. Quando a gente pega módulo, a gente mata todos os sinais menos, né? A gente vai pegar o tamanho do vetor, tamanho não tem sinal negativo. Então essa relação aqui, ela fala para a gente que a força elástica é diretamente proporcional à deformação da mola. A constante de proporcionalidade, o número que permite conectar essa deformação à força, é essa constante K aqui, que a gente vai chamar de constante elástica e que a gente vai interpretar agora. E esse sinal menos aqui na relação, ele está falando para a gente que o vetor força elástica ele tem sentido contrário ao vetor deformação. Então, se a deformação na mola é para a direita, a força elástica é para a esquerda. Se a deformação na mola é para a esquerda, a força elástica é para a direita. Então, o papel desse sinal menos aqui é simplesmente indicar que a força elástica ela sempre é contrária à deformação. Então, se a gente pegar a relação em módulo, quando a gente pega a relação em módulo, a gente está preocupado apenas com o tamanho dos meus vetores, o sinal menos some. Porque o sinal menos está relacionado com o sentido da força, né? Ele fala para a gente que essa força ela tem sentido contrário à deformação da mola. Essa é a leizinha que a gente chama de lei de Hooke. E aí a gente tem algumas observações para fazer. Antes de mais nada, antes de eu passar para essas observações aqui, uma outra observação é o seguinte, gente. Essa deformação da mola, muitas vezes a gente vai ter que calcular ela. E aí tem uma informação que é importante, que aparece em alguns exercícios, que é o que a gente chama de comprimento natural da mola. Comprimento natural da mola é o tamanho que ela tem se eu não estiver nem pressionando, nem esticando a mola. Então, o comprimento natural é o comprimento que a mola deveria ter. Então, quando a gente fala de deformação da mola, esse módulo de X, em geral, ele vai ser o comprimento que a mola tem menos o comprimento que ela deveria ter se não tivesse nenhuma deformação. Como o módulo de X é um módulo, é sempre um número positivo, eu pego o valor absoluto aqui, né? O valor absoluto, eu desconsidero o sinal da minha conta, né? Se a conta der negativa, eu pego o valor positivo. Então, às vezes, vai ser interessante a gente definir a deformação da mola desse jeito. É o comprimento da mola menos o comprimento que ela deveria ter. Isso me fala o quanto que a mola deformou, certo? Então, só uma observação, é o que aparece na lei de Hooke, é isso daqui. É o quanto que a mola deformou. E aí, uma vez que a gente tem isso daí, o que falta para a gente definir é o que significa essa constante elástica K aqui. O que esse K aqui significa para a gente fisicamente? O que ele vai trazer de informação? A primeira informação importante, gente, é que esse K é um número sempre positivo, tá? Constante da mola, assim como a massa de um objeto, é sempre positivo. A outra informação importante é a unidade. Se a gente pega a lei de Hooke, na forma de módulo aqui, e isola a constante K, a gente vai ter que a constante K é o módulo da força elástica dividido pela deformação. Então, a constante K é o módulo da força elástica dividido pela deformação da mola. Então, a unidade de medida, quando a gente tem uma igualdade, uma relação matemática, a unidade de um lado tem que ser a mesma unidade do outro, né? Então, através dessa relação aqui, a gente tem que a unidade da constante K tem que ser unidade de força, que é Newton, dividido por unidade de
deformação da mola. Agora, deformação da mola é um comprimento, né? É algo que a gente mede em metros. Então, no Sistema Internacional de Unidades. Ela é um comprimento. É o quanto que a mola foi deformada. Então, a unidade de medida da constante da mola vai ser newtons por metro. E aí, o que a gente tem que analisar é o que significa os valores dessa constante. Eu posso ter uma mola, por exemplo, que tem uma constante de 400 newtons por metro. Ou eu posso ter uma mola que tem uma constante, por exemplo, de 800 newton por metro. Qual que é a diferença entre essas duas molas? O que significa ter uma mola de 400 newtons por metro, de constante elástica, ou ter uma mola de constante elástica 800 newtons por metro? Qual que é a diferença disso? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é a diferença entre essas duas molas aqui? Alguém se atreve a me falar qual que é a diferença de uma mola que tem uma constante de 400 newtons por metro e outra que tem 800 newtons por metro de constante? Só olhando para esses números, alguém se arriscaria? Eu acho que a força, não sei direito. Acho que a força. Está associado com a força, está associado com a dureza da mola, na verdade. A gente pode ter molas que são bem flexíveis, né, bem molinhas, e a gente pode ter molas que são bem duras, bem mais difíceis da gente esticar ou de apertar. Aqui no caso, quando a gente fala que a mola tem uma constante de 400 newtons por metro, está falando para mim que a cada 1 metro de deformação que eu produzo na mola, ela exerce uma força de 400 newtons. Então, se eu deformar a mola de 1 metro, ela vai me produzir uma força de 400 newtons. Enquanto essa outra mola aqui, se eu produzir uma deformação de 1 metro, ela vai produzir uma força de 800 newtons. Então, a constante da mola está associada com a dureza da mola, com a capacidade dela de exercer força quando eu faço uma deformação. Quanto maior a constante elástica, mais dura é minha mola, mais força ela vai realizar. Então, a constante elástica de 800 newtons por metro significa que é uma mola mais dura, mais resistente do que uma constante elástica de 400 newton por metro. Essa daqui, se eu tentar apertar, eu vou ter mais dificuldade do que essa daqui, porque ela vai me responder com uma força maior, certo? Então, exatamente, está associado com a força que a mola executa. Molas com constante elástica maior são molas que realizam forças maiores para o mesmo valor de deformação. Então, são molas que a gente vai ter mais dificuldade de deformar, porque elas vão produzir mais força. Molas com constante elásticas menores, elas vão realizar menos força no meu sistema. É basicamente isso que significa. Então, ter uma mola com constante elástica grande é porque é uma mola realmente que eu vou ter dificuldade de apertar ou dificuldade de esticar, porque ela vai resistir muito, ela vai produzir muita força. Enquanto essas molas que a gente encontra no dia a dia, que são bem molenguinhas e tudo mais, elas têm constante elástica menor, são mais fáceis da gente deformar. Essa que é a grande diferença. E aí, gente, a ideia é que a gente pegue essa nossa lei de Hooke e que a gente aplique isso junto com as outras forças, no contexto aí de aplicação de segunda lei de Newton. Então, eu vou resolver 2 exemplinhos aqui com vocês para mostrar como misturar isso com as coisas que a gente vem trabalhando. Então, os 2 exemplinhos que a gente vai fazer aqui são 2 exemplinhos assim, bem básicos, bem tranquilos, mas lembra que as molas, gente, elas estão presentes em muitas coisas, tá? Se você tem um relógio de pulso de ponteiro, em geral ele tem uma mola associada. Se você tem um relógio a corda, muita gente acha que relógio a corda é um negócio antiquado e tudo mais, que não tem mais, mas relógio a corda é muito útil, tá? Porque você não precisa ficar produzindo lixo de bateria. Então você vai ter uma mola lá dentro. Se você tem um relógio automático,
que para mim é o suprassumo dos relógios. São relógios que se recarregam sozinhos, dão corda sozinhos, à medida que você vai mexendo o braço. Você coloca o relógio no pulso, você trabalha, você mexe o braço, lá no relógio fica rodando uma coisinha, essa coisinha dá corda na mola do relógio e o relógio dá corda sozinho, né? Você vai ter mola. Então, você tem mola em vários dispositivos, um amortecedor de um carro, isso aí surge em vários contextos, tá bom? Então, mas vamos pegar um exemplozinho tranquilo aqui. Vamos imaginar que a gente tem essa situação aqui, onde a gente vai pendurar um bloquinho numa mola que está pendurada no teto. Aí o exercício fala para a gente o seguinte: dados que a massa m vale 2 kg, a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e a constante da mola vale 400 newtons por metro, encontra a deformação da mola na posição de equilíbrio. Então, a gente tem esse esqueminha aqui. A gente tem uma mola que está pendurada num bloquinho que está pendurado no teto. Se o bloquinho não estivesse pendurado aqui, a mola ia ter um comprimento natural L0. Mas como eu pendurei o bloquinho, naturalmente o bloquinho vai puxar a minha mola para baixo e vai produzir uma deformação aqui na minha mola. Primeira coisa que a gente tem que fazer em todo exercício que envolve força, eu já falei isso para vocês algumas vezes, desenhar as forças do problema. Então a gente tem que vir aqui desenhar quais são as forças que estão atuando no nosso sistema. Se o bloquinho tem massa, ele tem força-peso. Então aqui tem uma força peso P. Não tem força normal porque não tem contato. Mas tem uma deformação da mola. E aí aqui que a gente tem que introduzir então a nossa força elástica. Aí aqui a gente tem que a lei de Hooke fala para a gente que a força elástica é menos kx. Então lembra, o sinal de menos. A força elástica ela é contrária à deformação da mola. Se a mola esticou, deformou para baixo, a força elástica vai puxar meu bloquinho para cima. Então aqui eu tenho uma força elástica atuando no meu sistema, puxando para cima. Então, no início, quando eu solto o meu bloquinho, ele vai descer, ele vai ter uma aceleração, ele vai ganhar velocidade, ele vai descer, a mola vai começar a esticar. À medida que a mola começar a esticar, a força elástica vai crescendo, 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 até que vai chegar um ponto onde essa deformação aqui vai produzir um valor de força elástica que vai conseguir equilibrar com a força-peso. Ou seja, a força elástica vai puxar para cima do mesmo tanto que a força-peso puxa para baixo. Aí uma força vai cancelar a outra, porque uma puxa para cima e outra puxa para baixo. Isso vai ser a posição de equilíbrio. Então, quando a gente fala em equilíbrio, a gente viu que a definição de equilíbrio de forças significa que a força resultante é nula. A força resultante é nula, a aceleração do sistema é nula, né? O sistema está parado ali na posição de equilíbrio. Então, o que a gente vai ter que fazer é usar essa relação aqui, força resultante igual a zero. A gente pode colocar um sistema de coordenadas aqui. Podemos colocar um sistema de coordenadas para cima, por exemplo. E aí, essa equação aqui, força resultante igual a zero, eu posso escrever ela em módulo, né? O módulo da força resultante é nulo. E se a força resultante vetorial é zero, o módulo dela é zero. E aí basta eu escrever minha relação da força resultante. Aqui a gente sabe que a força-peso está para baixo, contrária ao meu sistema de coordenadas,
e a força elástica está para cima, favorável ao sistema de coordenadas. Aí, quando eu for escrever o módulo da força resultante, o que a gente vai fazer é sempre escrever aquelas forças que estão favoráveis ao sistema de coordenadas com módulo positivo. Essa força está favorável ao sistema de coordenadas x, entro com ela positiva. E a força que está contrária ao sistema de coordenadas, que no caso é a força peso, a gente vai entrar com o sinal negativo, porque ela está atrapalhando, no caso, né? Ela está indo contra o sistema de coordenadas. Então ela entra negativa. Força elástica menos força peso é igual a zero. Isso é o equilíbrio. Módulo da força elástica a gente conhece. É a lei de Hooke. K vezes módulo de X. Perceba que aqui eu não coloquei nenhum sinal negativo na frente do K. Porque a nossa lei de Hooke fala que força elástica é igual a menos Kx. Mas quando eu tomo a relação em módulo é sempre um número positivo. Então fica K, que é um número positivo, vezes módulo de X, que é um número positivo. Então, cuidado com isso daí. Então, aqui é o módulo da força elástica, ficou K vezes módulo de X. Menos força-peso, que a gente conhece, que é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Isso é igual a zero. K a gente tem, massa a gente tem, aceleração da gravidade a gente tem, X é o que a gente quer. Então está resolvido. Eu isolo o X. Passo mg, que está negativo, aqui, para o outro lado, positivo. Pego o K que está multiplicando, passo dividindo. Então, um mg passou positivo para o outro lado, porque estava negativo. O K estava multiplicando, passo dividindo. E aí basta substituir. A gente vai ter módulo de X igual massa, que é 2 quilos, vezes aceleração da gravidade, que é 10, dividido pela constante elástica, que é 400. 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 40 é a mesma coisa, ou 20 dividido por 400 é a mesma coisa que 2 dividido por 40, que é a mesma coisa que 1 dividido por 20. 1 dividido por 20, que vai dar 0,05 metros. Se vocês fizerem essa conta aqui, vai dar 0,05 metros. Pergunta. Se eu tivesse pedido para vocês a resposta em centímetros, qual seria a resposta em centímetros aqui? Eu dei a resposta 5 centímetros, exatamente. 0,05 metros. Eu posso andar com a vírgula 2 vezes para a direita, 2 vezes. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Só que 10 elevado a menos 2 é a potência de 10 associada ao prefixo cent. A gente viu isso no início do ano, né? 10 a menos 2 é cent, 10 a menos 3 é mili, 10 ao cubo é quilo. Então, 10 a menos 2 metros é o centímetro. Então, isso daqui é a mesma coisa que 5 centímetros de deformação. Parece que é fácil, mas chega na hora. É super fácil, rapaz. Isso daqui, a minha vontade era poder, se eu tivesse tempo, infelizmente o nosso tempo é curto, mas se eu tivesse tempo, eu queria falar com vocês sobre empuxo. Aí a gente colocaria um bloquinho
amarrado numa mola, dentro de uma piscina, onde metade do bloquinho está imerso na água. Aí a gente teria força elástica, força-peso, força de empuxo, tudo misturado. Faz Aí a isso coisa não. fica bonita. Aí fica lindo. Deixa a coisa do jeito que tá, Emílio, por favor. Infelizmente, o tempo me obriga a fazer a coisa mais simples, mais tranquila. Como diria Caetano, o tempo é um dos deuses mais lindos, né? Pois é isso, é isso. Vocês tinham que me ver quando eu dei aula de uma disciplina na UFG, que se chamava Introdução à Física. E depois eu dei Física 1, e dei também Física 2 e Física 3. Só que aí você está em nível superior, né? Eu dei aula por curso de Física, licenciatura em Física. Rapaz, aí eu liberava a minha imaginação. Aí em questãozinha de força, eu colocava força-peso, força elástica, força de empuxo normal, uma força ali de viscosidade do líquido. Só alegria. E era só diversão. E aí a melhor coisa de tudo é porque no superior o número de exercícios que a gente tem que fazer é menor em prova e tudo mais, né? Então eu tirava todos os exercícios da minha cabeça. Então eu me divertia. Eu tinha uns livros da antiga União Soviética traduzidos em francês, e aí eu li esses livros para ter inspiração de construção de exercícios. Cara, cada exercício bonitinho. Emílio, você falou que se divertia, Emílio. Aham. Emílio, tem noção de quantas pessoas entraram em depressão depois de aula? Ah, não, velho. Cara, eu evito de me fazer esse tipo de pergunta, né? Porque Ah, tá. senão eu que entro em depressão. Se é difícil assim, imagina a sua que você vai precisar passar. Caralho, é Não. livro da União Soviética pra fazer exercício, patrão. Triste. Mas eu fui treinado desse jeito, né? Mas são Ah, tô exercícios sabendo. interessantes, cara. Tinha muitos exercícios Certeza que você legais. trabalhou no exército. Não, rapaz, não, de jeito nenhum. Mas era legalzinho, tinha umas questõezinhas muito inspiradoras, assim, sabe? Umas coisas bem legais, bem divertidas. Qualquer questão difícil me inspira a desistir fácil. É isso. Não, cara, só antes da gente passar para o próximo exemplo, para vocês verem, tinha uma questãozinha que era muito bonita, que ela falava sobre o sistema de abastecimento de locomotivas a vapor. Porque, como vocês sabem, uma locomotiva a vapor, as antigas locomotivas, elas precisam de carvão para funcionar, né? Mas além do carvão, para funcionar, você precisa de água. Você precisa botar fogo no carvão para ferver a água, para a água virar vapor e esse vapor ser utilizado para rodar o motor da locomotiva. Coisas que a gente vai discutir no segundo ano, parte de termodinâmica e de máquinas térmicas. Mas, obviamente, num contexto mais moderno do que locomotivas, né? A gente vai discutir motores mesmo. Mas tinha uma questãozinha que era muito legal, e ela falava do sistema de reabastecimento, porque, obviamente, você não tinha como deixar o trem abastecido com toda a água que ele precisaria para a viagem. E aí, se você tivesse que parar na estação para reencher o vagão de água, às vezes você gastava tempo. Então tinha um sistema de reabastecimento que era muito interessante. Em parte dos trilhos, em algumas regiões dos trilhos, os trilhos não tinham as tábuas de madeira no meio, e era um córregozinho de água que passava entre os trilhos. E a locomotiva tinha um tubo que podia descer, esse tubo descia e entrava dentro da água desse córregozinho. E aí, com a velocidade do trem e com a pressão que a velocidade do trem fazia na água, porque o trem estava em movimento, a água subia no cano e reabastecia o trem em água. Aí o exercício era para a gente calcular qual era a velocidade mínima necessária no trem para que a gente pudesse reabastecer o vagão do trem. Linda a questão, muito bonitinha. Tinha coisas assim. Era emocionante. Eu pararia o trem, mais fácil. Luiz Miguel, provinha de física no final do trimestre. Essa a gente volta presencial, hein? Aí vocês vão ver toda a minha
Minha criatividade em jogo. O pior é que, tipo, se voltar presencial, tem como tirar dúvida, é mais fácil, Emílio. Então, uma coisa balanceia a outra. Aí eu aplico toda a minha criatividade. Não, mas no Aí ensino todo médio. mundo se lasca. Presencial. Não, no ensino médio eu não libero minha criatividade desse jeito, não, gente. Relaxa. No ensino médio eu sou uma pessoa de coração bom. Vocês podem até ver que eu decidi jogar a lista dessa semana para a semana que vem. Maravilha, viu? Eu queria até dormir, ficar dormindo nesse É final de porque semana se ele usar a inteiro. criatividade, o conselho tutelar vai atrás dele. Gente, que isso, para. Assim não. Assim não. Vamos para uma segunda questãozinha, então, gente. Essa daqui eu quero que vocês tentem fazer. O exercício fala o seguinte, olha. Dado que a massa é de 2 quilos, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a constante da mola é 400 newtons por metro, encontre o módulo da força normal, ficou faltando parte do enunciado, módulo da força normal, e ficou faltando parte do enunciado, para uma deformação de 5 centímetros da mola. Então a gente tem um desenho aqui que fala o seguinte, olha, eu tenho um bloquinho de massa 2 quilos e ele tem uma mola que está amarrada no teto. Só que agora eu não deixo o bloquinho pendurado, caindo no chão. Eu tenho um chão aqui, esse bloquinho está numa região bem estreita e, na verdade, a mola, em vez de estar esticada, ela está pressionada. Percebam que aqui eu estou colocando L, que é o comprimento da mola, menor do que L0. L0 é o comprimento que a mola deveria ter. Então a mola aqui ela não está esticada. Ela está apertada, está pressionada. E aí eu pergunto para vocês, vamos tentar resolver isso daqui junto. Primeira etapa é a gente desenhar as forças que atuam sobre o meu bloquinho. Que forças que vocês desenhariam aqui, nesse sistema? Quais são as forças que eu tenho aqui? Força elástica, força peso, eu acho. Força elástica, força peso, tudo bem. Vamos começar então. Força peso está em que direção? Acho que para baixo. Vertical para baixo, sempre a peso. A força elástica, nesse exemplo, ela vai estar em que direção e que sentido? Vertical para cima. No exemplo anterior, a gente falou que a força elástica estava vertical para cima porque a mola estava esticada, né? Lembra que no exemplo anterior a mola tinha esticado, a deformação da mola foi para baixo, a força elástica foi para cima. Aqui a gente está falando que a nossa mola com o bloquinho, ela está prensada entre o teto e o chão. E ela está com um comprimento menor do que o L0. Então a deformação está para cima. A força elástica vai estar para baixo. Então perceba o cuidado que tem que ter na hora de resolver esses exercícios, tá? Aqui o comprimento da mola é menor do que o comprimento que ela deveria ter. Então ela não está esticada, ela está pressionada. Se ela está pressionada, a deformação dela está para cima. Ela vai empurrar meu bloquinho para baixo. Ela vai empurrar para cá. Tem mais força aqui? Tem mais alguma força? É a força do silêncio, né? Eu não consigo identificar mais nenhuma, Emílio. Olha o enunciado. O enunciado quer que a gente ache a força normal. O bloquinho, ele está encostado no chão, não tá?
Se o bloquinho está encostado no chão, tem contato. Se tem contato, tem força normal. E a força normal, ela sempre é perpendicular à superfície de contato e oposta a essa superfície. A superfície está embaixo, a superfície é na horizontal, a força normal vai estar para cima aqui. Só deixa eu diminuir esses vetorzinhos. Força normal vai estar para cima. Então, por quê? Porque tem contato embaixo. Então, aqui a gente tem nossas 3 forças no nosso sistema. Bonitinho. Desenham as forças, qual que é a próxima etapa que a gente faz? Etapa 1, desenhar as forças. Etapa 2... Sistema de coordenadas. Eu vou decidir colocar meu sistema de coordenadas para cima. Eu poderia ter colocado para baixo também, mas tanto faz. É para a gente ter uma referência. Vou colocar para cima. Emílio, nesse caso não tem que olhar o sistema de coordenadas com as forças, não? Então, o que a gente tinha falado é que o melhor caminho é sempre alinhar o sistema de coordenadas com as forças e também levar em consideração o sentido do movimento, né? São as 2 coisas importantes. O sentido do movimento foi muito importante para a gente ali no plano inclinado. Só que aqui o nosso bloquinho vai ficar parado, porque ele está prensado. Então a gente não tem sentido do movimento. A gente tem as forças que estão na vertical. Meu sistema de coordenadas está na vertical. Eu poderia pensar o seguinte, olha, eu tenho 2 forças que estão para baixo e uma que está para cima. Então eu vou colocar meu sistema de coordenadas para baixo. Poderia fazer isso. Só que na prática, eu quero calcular a força normal. Então, se eu colocar ele para cima, a minha força normal já vai entrar positiva nas minhas equações. Então, eu posso colocar para cima. Mas se a gente quiser seguir aquela lógica de falar assim, não, eu tenho 2 forças que estão para baixo, então eu vou colocar para baixo, eu posso botar para baixo. O mais importante não é o sentido. Lembra que direção e sentido são coisas diferentes. O mais importante é que o meu sistema de coordenadas esteja alinhado, a direção dele esteja alinhada com as forças. A direção. O sentido só vai importar naquele sinal negativo, se a força vai entrar negativa, se ela vai entrar em positiva na minha equação. O importante é que a direção esteja alinhada com as forças. Então, as forças estão na vertical, o sistema de coordenadas está na vertical. Beleza? Beleza. Então, vamos colocar para baixo. Vamos colocar para baixo que muda do exemplo anterior, que eu coloquei para cima. Fez isso? Escreve a segunda lei de Newton para o eixo X. Então, a gente teria a força resultante em X. De todo jeito, só tem força resultante em X. Não tem força resultante em qualquer outro lado, né? Está tudo em X. É igual massa vezes aceleração. Só que o meu bloquinho, ele não está se movendo, ele está parado. A aceleração vale. Se o bloquinho está parado, a aceleração vale 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. A gente chega novamente numa situação de equilíbrio. Força resultante, o módulo da força resultante é nula. Porque não tem aceleração. Percebam a importância aqui da ideia de referencial inercial. O tempo todo a gente não falou nada, mas a gente está assumindo que está no referencial inercial. Porque se a aceleração é nula, significa que a força é nula. Então, o tempo todo, por mais que a gente não fale, está ali em pano de fundo a ideia de que a gente está no referencial inercial, certo? Aí basta a gente resolver. Vamos pegar as forças que estão alinhadas com o sistema de coordenadas e colocar o módulo delas positivo. Então, a força elástica está alinhada no mesmo sentido, entra positivo.
A força-peso está alinhada no mesmo sentido do sistema de coordenadas, entra positivo. A força normal está contra o sistema de coordenadas, entra negativa. Isso é igual a zero. O módulo da força elástica a gente conhece, é K vezes o módulo da deformação. Módulo da força-peso a gente conhece, é mg. Força normal é o que a gente quer achar. Basta substituir agora. Então eu vou isolar a normal, obviamente, aqui, porque é a normal que a gente quer. Então, a normal está negativa, passa para o outro lado da igualdade positiva. Então, normal positiva é K vezes o módulo de X mais mg. E aí basta substituir os números. Normal igual a constante da mola, que é 400. Deformação da mola vale 5 centímetros. Eu vou botar 5 aqui nas minhas contas? O que vocês acham? Eu vou substituir 5 ou não? Acho que não, vai ser 0,05 metros, né? Exatamente. Centímetros não é sistema internacional. Nossa conta está toda em sistema internacional. Nossa resposta tem que estar em newtons. Então, eu tenho que passar essa deformação para metros. 5 centímetros é 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros, porque o prefixo centi é 10 a menos 2. Ou, se vocês preferirem, eu não gosto, eu gosto de usar potência de 10, mas se vocês preferirem, 0,05 metros. Certo? Então, 5 vezes 10 a menos 2. Porque eu sou chato e eu quero que vocês usem potência de 10, porque é importante saber trabalhar com potência de 10. Mas a massa... tutelar, Emílio, cuidado. Oxi. 2 vezes 10. Tô fazendo nada, rapaz. Vamos lá. 400 vezes 5 vai dar 2.000. 2.000 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 2.000 dividido por 100. 2.000 dividido por 100 é 20. Então, normal é igual a 20 mais 2 vezes 10, 20. 40 newtons é a força de reação normal que está mantendo esse sistema, então, em equilíbrio. Essa é a força que está atuando aqui. Então, se eu comprimisse mais a mola, essa força ia ficar cada vez maior. Ia chegar um ponto onde essa força que ela está sendo aplicada no bloquinho, mas também está sendo aplicada no chão. Se esse meu chão for uma mesa fina, por exemplo, e tudo mais, pode chegar um ponto onde essa força normal quebra a mesa. Porque ela está agindo tanto no meu bloquinho quanto na mesa devido ao par de ação-reação. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a força-peso do meu bloquinho, que é 20 newtons. Tenho uma força elástica, que é 20 newtons. Então, apontando para baixo, eu tenho 40 newtons. 20 mais 20. Mas eu tenho meu sistema que está em equilíbrio. Se eu tenho 40 newtons apontando para baixo, eu vou ter que ter 40 newtons apontando para cima. Que foi a força normal que a gente calculou aqui. É basicamente isso. Então, até por raciocínio lógico, a gente poderia resolver, né? Tenho 20 newtons de peso, 20 newtons de força elástica. O sistema está em equilíbrio. Se eu tenho 20 de peso, 20 de força elástica para baixo, tem 40 para baixo. Vou ter que ter 40 para cima. E chega na normal. Super tranquilo, né? Coisa mais fácil do mundo.
Aqui sim. No questionário eu não posso dizer a mesma coisa. Beleza? Não, vocês vão ver no questionário, é tranquilo também. Aí o que a gente vai fazer, gente, é o seguinte. Semana que vem, eu vou falar para vocês sobre a força de tração. Que nem eu falei, eu vou dar uma aliviada, porque eu imagino que vocês devem estar cansados do final do trimestre. Aí eu não sei como estão as outras disciplinas, se elas estão cobrando muita coisa aí no finalzinho de vocês, mas eu imagino que estejam, né? Então a gente dá uma aliviada hoje, não passo lista hoje. Semana que vem eu falo de força de tração com vocês, a gente resolve o exercício, e aí eu passo uma listinha. Tranquilo? Tranquilo. Sim, todos ficam felizes, né? Então, eu vou parar a gravação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode